A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pibra, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Hoje é domingo, hoje é mais um dia que nós estamos lendo a palavra do Senhor e hoje nós vamos ler 5 capítulos de Josué, mas alguns desses capítulos são curtos, não são muito longos. Alguns capítulos têm 10, 15 versículos somente. Josué 13, 14, 15, 16 e 17. E uma boa parte da nossa leitura de hoje será o relato de como Josué dividiu as terras conquistadas com o povo de Israel. E aí nós vamos ver que é um tipo de escritura, sabe? Um tipo de testamento ou de assim, um relato histórico mesmo das terras que o povo de Israel conquistou e de como que Josué dividiu. Nós só vamos ler hoje acerca da tribo de Judá e as tribos de José, assim como os Rubenitas e os Gaditas. E nas próximas leituras nós vamos ler sobre as outras tribos. Então, antes de nós irmos à leitura de hoje, deixa eu lembrar para você dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. E também não se esqueça de inscrever-se no canal e acionar o sininho. Se você puxar o vídeo para baixo, né, você vai ver que tem um botãozinho de se inscrever aqui logo abaixo do vídeo. Então, se você clicar nesse botãozinho e acionar o sininho, aí você vai receber notificações todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, tá bom? Com isso, vamos então à nossa leitura de hoje. Hoje é 13 de março, divisão da terra prometida. Agora que a conquista geral de Canaã está completa, é hora de dividir a terra prometida entre as 9 tribos e meia restantes que ocuparão a terra a oeste do rio Jordão. Por alguma razão desconhecida, as tribos de Judá e Efraim e a meia tribo restante de Manassés recebem uma porção preferencial da terra, junto com uma concessão especial para Caleb, o ex-espião fiel. Depois disso, as terras restantes serão pesquisadas e divididas por sorteio entre as outras tribos. Divisão da terra. Vamos começar em Josué, capítulo 13, versículos 1 ao 7. Esses acontecimentos são de aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus, ao sul, além de toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote, Maim, todos os sidônios. Eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Ok? Eu tenho um mapa aqui preparado que eu vou compartilhar com vocês durante a nossa leitura de hoje. O Senhor está dizendo para Josué que tem muitas terras ainda que eles não conquistaram. Então, se você vê aqui na esquerda, por exemplo, a terra dos filisteus, a Filístia, a terra dos filisteus, o povo de Israel não tinha conquistado ainda. Se você vê aqui no norte, nós temos aqui a terra de Asterote e a terra dos
arameus, estas terras o povo de Israel não conquistou. Aqui a oeste tem a terra de Amon, os amonitas, Moabe, e os edomitas aqui embaixo. Tem muitas terras que Israel não conquistou ainda. Mas Deus está mesmo assim dizendo para Josué: você vai repartir, Josué, todas as terras com os filhos de Israel, inclusive essas terras que eu ainda não dei a vocês, essas terras que vocês ainda não conquistaram, vocês vão repartir. Isso é o quê? É um ato de fé. Josué vai dar estas terras, vai distribuir, vai dividir estas terras ainda não conquistadas através da fé. Ele vai fazer isso para o povo de Israel pela fé. E o povo de Israel vai crer que Deus vai dar essas terras a eles, e quando chegar a hora eles vão se mobilizar para invadir estas terras também e derrotar também estes povos e ocupar essas terras. Nós vamos ver que os filisteus, principalmente, vai ser uma batalha difícil, uma guerra difícil e longa que o povo de Israel vai ter para conquistar essa terra. E a verdade é que eles nunca vão conseguir conquistá-la completamente. E isso não é por causa de alguma fraqueza da parte do Senhor, ou porque Deus mentiu e não prometeu de verdade, não, mas é sim por causa da desobediência do povo de Israel. Eles não vão conseguir conquistar todas essas terras. Mas Deus está aqui neste ponto, Deus está falando para Josué: distribua as terras como se elas já fossem conquistadas. Isto é um ato de fé. Muito bem, vamos então à divisão do leste de Canaã. Okay? Então, se a gente voltar aqui rapidamente ao nosso mapa, o leste de Canaã diz respeito a todas as terras que estão do lado esquerdo aqui do Rio Jordão. Okay? O Rio Jordão está aqui no meio. Jericó, aqui, ó, a primeira cidade que o povo de Israel conquistou, Jericó. Essas cidades a oeste, as cidades de Ruben, as terras de Gade e as terras da metade da tribo de Manassés ficam ao leste do Rio Jordão, que é à direita, e agora o povo de Israel conquistou a maior parte das terras de Canaã, que ficam ao oeste do Rio Jordão, à esquerda do Rio Jordão. Então são sobre essas terras que Deus está instruindo a Josué como dividir. Mas primeiro nós vamos ver novamente Deus falando para o povo de Israel, para Josué, como que ele vai dividir as terras que estão ao leste de Canaã, que são essas aqui da direita, terras de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, ok? Então vamos agora ao texto. Josué 13, versículos 18 ao 12 e também o versículo 14. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança do outro lado do Jordão, para o leste, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba, até Dibom, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até a fronteira dos filhos de Amon, e Gileade, o território dos Jesuritas, o dos Maacatitas, todo o monte Hermon e toda a Baçã até Salca, todo o reino de Og em Baçã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos Refaíns, o qual Moisés derrotou e expulsou. Foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Ok? Então, este foi um resumo das terras que foram dadas a Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, tá bom? Agora vamos ler especificamente sobre a tribo de Ruben, a tribo que ficou com as terras aqui do sul, que faz fronteira com o Mar Morto, Dead Sea aqui embaixo, Mar Morto, ok? Josué 13, versículos 15 ao 23. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon,
mais a cidade que está no meio do vale e todo o planalto até Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibon, Bamote Baal e Bet-Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Quiriataim, Sibma, Zerete Saar, no monte do vale, Bet-Peor, as encostas do monte Pisga e Bet-Gesimote, e todas as cidades do planalto, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra, além de outros que foram mortos. Os filhos de Israel também mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Ok? Então, mais uma vez aqui, a tribo de Ruben ficou com as terras do sul. Ok? Este amarelo claro aqui embaixo do sul, tá bom? Ok, agora a herança de Gaditas. A herança dos Gaditas é a terra que está no centro, no meio aqui, ó. Gade, essa terra aqui verde claro, né? É a terra dos Gaditas. Ok, então vamos ler agora Josué 13, 24 ao 28. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabá, desde Esbom até Ramate-Mispa e Betonim, e desde Maanaim até o limite de Debir, e no vale, Bet-Aram, Bet-Nirá, Sucote e Jasfon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, do outro lado do Jordão, na direção do leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Ok? Então, esta foi as terras que Moisés permitiu e deu para as tribos de Gade. Agora, as terras que foram dadas à meia tribo de Manassés, que fica ao norte das terras que Israel conquistou, ao leste do Jordão, ok? Lembrando, né, o Rio Jordão é este rio aqui, ó, azul, essa linha azul que está cortando aqui Manassés no meio. Então, agora vamos ler sobre as tribos de Manassés que ficaram aqui ao leste do Jordão. Josué 13, 29 ao 31. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. O seu território começava com Maanaim e incluía todo o Baçã, todo o reino de Og, rei de Baçã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Baçã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Baçã. Estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Maquir, muitos estudiosos da palavra do Senhor, eles supõem que Maquir foi o único filho de Manassés. Ele não foi só o primeiro, mas ele foi o único filho homem de Manassés. Depois Manassés vai ter filhas mulheres também, né? Que nós vamos ler. Nós já lemos sobre elas há algum tempo atrás e vamos ler de novo hoje. Mas aqui está falando sobre os filhos de Maquir. Então, parece que a maioria dos descendentes de Manassés são descendentes de um só filho dele, Maquir. Nenhuma herança para os levitas. Josué 13, versículo 32 e 33. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Muito bem, agora a divisão do oeste. Então, se a gente voltar aqui ao nosso mapa, agora nós vamos ler sobre a divisão das tribos que ficaram ao oeste, né,
do Rio Jordão. Então, essas terras aqui, começando aqui embaixo, né, com Judá, Benjamim, Dan, Efraim, meia tribo de Manassés, Issacar, Zebulon, Naftali e Assé, essas são as famosas terras de Canaã, que Deus deu ao povo de Israel. O lado da direita aqui do Rio Jordão não é Canaã. Canaã é somente o oeste do Rio Jordão. Então, agora nós vamos ler, e na nossa leitura de hoje, capítulos 14, 15, 16 e 17, nós só vamos ler mesmo sobre Judá, Efraim e Manassés. Nos próximos dias nós estaremos lendo sobre as outras tribos, tá bom? Mas estamos lendo então agora sobre a divisão das terras ao oeste do Rio Jordão, a Canaã própria. Josué 14, versículos 1 ao 5. São estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. Esse versículo 1 aqui, ele nos dá alguns detalhes importantes. Nós vemos que, por exemplo, a divisão das terras, ela não é feita somente por Josué. Não é Josué sozinho escolhendo quais povos vão ter quais terras, né? Quais tribos vão para qual lugar. Não, mas Eleazar, o sumo sacerdote, está junto, está participando desse processo de seleção e de divisão de terras. Eleazar é homem de Deus também. Ele é o representante de Deus ao povo e o representante do povo a Deus. Ele é o sumo sacerdote, ele é o único homem em todo Israel que uma vez por ano entra no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício de expiação por toda a nação de Israel. Ele é uma figura importantíssima neste tempo em Israel. É o filho mais velho de Arão, que não foi morto lá no deserto. É o filho que assumiu, foi consagrado sumo sacerdote, e ele faz parte, então, deste processo de divisão de terras para o povo de Israel. Então, Eleazar e Josué, mas não só Eleazar e Josué, mas também os chefes das famílias, das tribos dos filhos de Israel. Estes são homens de liderança no meio das tribos. Então, estes homens também participaram deste processo. Eles também estiveram ali junto com Eleazar e Josué, buscando a Deus, né? Buscando direção de Deus para repartir as terras propriamente, da forma como o Senhor quisesse. E o processo vai envolver um processo de sorteio. E isto é, sem dúvida alguma, para que ninguém diga que um desses homens, Eleazar, Josué, ou esses chefes das famílias, favoreceram uma tribo ou outra, sabe? O processo de sorteio é totalmente dependente em Deus. Deus vai guiar Eleazar, Josué e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel para mostrar a eles aonde que cada tribo vai repousar, aonde que cada tribo vai passar a viver. Deus está na frente disso tudo, trabalhando através desta comitiva de homens escolhidos por Deus. Não é um só, não é uma decisão unilateral de Josué ou de Eleazar ou de outros homens, sabe? Muito bem, vamos então ao verso 2. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia. Porque as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão. São essas sobre as quais nós acabamos de ler. Rubens, Gade e a meia tribo de Manassés. Okay? Mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Então os levitas é uma tribo que não vai receber terras com seu nome. Okay? Eles vão habitar no meio das outras tribos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Você vai lembrar lá atrás, né? Jacó chama José e fala, traga seus 2 filhos aqui. Aí José faz um ato simbólico, impondo as mãos sobre Manassés e Efraim e tomando eles como seus próprios filhos. Eles não seriam somente netos de Jacó, eles seriam seus próprios filhos. E assim
foi que Deus fez para manter as 12 tribos, como Deus tinha originalmente dado, né? Eram 12 filhos que Jacó teve. Levi, Deus sabia que Levi não teria uma tribo, Deus não ia dar uma tribo a Levi, e por causa disso, Deus então chama Jacó chama os filhos de José e faz deles 2 tribos. Uma tribo fica no lugar de Levi, outra tribo fica no lugar do próprio José. E aí nós continuamos com 12 tribos. Então, muito bem, agora aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades em que habitassem e os seus arredores para o seu gado e para a sua posse. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. O povo de Israel obedeceu ao Senhor, eles fizeram de acordo como Deus ordenou, eles não fizeram falcatrua, eles não roubaram terras que não pertenciam a um e deu para outro e tal, não. Eles fizeram como o Senhor ordenou. Caleb solicita Hebron. Josué 14, versículos 6 ao 12. Em Gilgal, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor, Deus, estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. É um texto maravilhoso, né? Caleb, um homem israelita, um dos espias que foi, juntamente com aqueles 12 espias originais, ele agora está vindo pedir aquilo que é seu por direito. As terras de Cades Barneia, as montanhas de Cades Barneia, os morros, né? Aqueles lugares que Moisés prometeu a ele. Ele foi fiel lá atrás, quando os outros 10 homens acovardaram-se e causaram que o povo de Israel cometesse aquele pecado, né, que fez com que o povo passasse 40 anos no deserto. Josué e Caleb foram os únicos 2 que encorajaram o povo, que creram no que Deus poderia fazer pelo povo, creram que Deus realmente daria essas terras. E agora, 40 anos se passaram, Caleb agora tem 85 anos de idade, e ele vem a Josué e ele fala: olha, eu quero as minhas terras, eu quero as terras que Moisés, o homem de Deus, falou que me daria, porque eu fui fiel ao Senhor lá atrás, e eu tenho visto Deus cuidar de nós até aqui, eu tenho força, e eu acredito, irmãos, que essa força que Caleb tinha não era só física, sabe? Mas era a sua fé também. Ele tinha fé de que o mesmo Deus que deu a ele aquelas terras de Canaã, né, nesta campanha sobre a qual nós acabamos de ler ontem, é o mesmo Deus que daria mais estas próximas terras a eles, e daria força a ele e aos seus homens de guerra para conquistar estas terras. Estas terras que eles estão pedindo, que Caleb está pedindo, são terras ocupadas ainda. São terras
que ainda estão ocupadas por inimigos, por cananeus. Então Caleb, ele vai guerrear ainda para conquistar estas terras, mas ele crê que Deus vai dar força a ele para fazer isso. Então ele pede estas terras que lhe pertencem. O pedido de Caleb deferido, Josué 14, versículos 13 ao 15, a parte A. Isso também está escrito em Juízes, no capítulo 1, a parte A do versículo 20, mas nós estamos lendo aqui em Josué. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins. Viu aqui o que aconteceu? Caleb, ele recebeu a sua terra não por sorteio. As outras tribos de Israel vão receber suas terras por sorteio. Mas a terra, a bênção, a promessa de Caleb, ele não recebeu por sorteio, ele recebeu uma promessa certa, uma promessa que já estava preparada para ele. Por quê? Porque ele obedeceu ao Senhor, porque ele creu no Senhor, porque ele anunciou a palavra do Senhor no meio de Israel, né? Anunciou as promessas de Deus, encorajando o povo a crer lá atrás. Então agora Deus recompensa Caleb por aquilo que ele fez crendo no Senhor. E não são terras fáceis que Caleb vai conquistar agora. Caleb vai conquistar a terra aonde morava o maior homem entre os anaquins, o maior gigante desta época, homens de mais de 2 metros de estatura, homens como o Golias, homens daquela natureza, são os homens contra os quais Caleb vai guerrear. Mas ele pede essas terras e ele declara que Deus vai dar estas terras a ele. E aí Josué concede o pedido dele. Então, esta foi uma terra específica que foi dada a um homem específico e às suas tribos, Caleb. Agora vamos falar sobre Judá. Judá é uma tribo grande e agora estamos falando da tribo toda de Judá. E lembrando, né? Vamos voltar aqui ao nosso mapa rapidinho para vermos, nos contextualizarmos aqui rapidinho. Se a gente sair aqui, ver o mapa todo 100%, a gente vê que Judá está no sul, ok? Judá está no sul de Israel. Okay? Então este é o pedaço aqui que vai ser dado a Judá. Faz fronteira com a terra dos filisteus, faz fronteira com o Mar Morto, faz fronteira com a terra dos edomitas, os descendentes de Esaú, e faz fronteira com a terra dos amalequitas. Esta é a terra que será dada a Judá, e Simeão vai ficar dentro da terra de Judá, ok? Então vamos agora ao texto da palavra do Senhor. Josué 15, versículos 1 ao 12. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. O seu limite ao sul foi desde a extremidade do Mar Salgado, que é o Mar Morto, desde a baía que olha para o sul, sai para o sul até a subida de Acrabim, passa por Zim, sobe do sul a Cádiz Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite são até o mar. Este será o limite de vocês do lado sul. Para nós, a menção desses nomes, né, não faz muito sentido, né, porque nós não conhecemos a geografia tão detalhadamente assim, a geografia de Israel. Mas para o povo de Israel, eles conheciam essas terras. Eles conheciam esses lugares, eles sabiam o local de cada cidade, então esses nomes desenhava para o povo de Israel cada ponto, sabe, de extremidade para as terras que eles iam possuir. Vamos ao versículo 5. O limite para o leste será o Mar Salgado, até
que é o mar Morto, que nós vimos aqui, né, no mapa, até a foz do Jordão. E o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben, subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão do lado de En-Rogel. Deste ponto sobe pelo vale de Ben-Inom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. E este limite sobe até o alto do monte que está diante do vale de Inom, para o oeste, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então o limite vai desde o alto do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte Efron. Este limite vai ainda até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Então o limite dá a volta desde Baalá para o oeste até o monte Seir, passa ao lado do monte de Jearim, do lado norte, isto é, Quessalom, e descendo a Bet-Semes, passa por Timna. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom, para o norte, e indo a Siqueron, passa o monte de Baalá, saindo em Jabneel, para terminar no mar. O limite do lado oeste é o Mar Grande e as suas imediações. O Mar Grande é o Mar Mediterrâneo, ok? Este é o Mar Grande. O Mar Morto é o Mar Salgado. O Mar Grande é o Mar Mediterrâneo. Estes são os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Ok? Cidades de Judá. Josué 15, versículos 20 ao 62. Agora vai ser uma longa lista dos nomes das cidades que fazem parte desta terra de Judá. Caso essa descrição dos pontos, né, das extremidades fosse difícil para alguém imaginar ou determinar, né? Agora a palavra do Senhor dá o nome das cidades específicas para o povo de Israel saber quais eram as cidades em si que estavam sendo dadas à tribo de Judá. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades no extremo do sul da tribo dos filhos de Judá, na direção do território de Edom, eram estas: Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Azor Adata, Queriote, Esrom, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Iim, Ezem, Eltolade, Quesil, Orma, Ziclague, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com as suas aldeias. Essas são as cidades do sul, tá bom? Eu não tenho aqui no mapa, estou olhando aqui, mas não tem esses nomes aqui no mapa. Mas essas são, se eu não me engano, as cidades do sul. Na Cefelá, as cidades eram Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaí. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Zenã, Adassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Ok, tem algumas dessas no mapa. Vamos olhar aqui.
Aqui você vê no meio aqui, ó, Debir, Estemoa, Arad, Hebron, Laquish. Esses nomes estão em inglês, né? Então, estas são as cidades. A palavra do Senhor começou descrevendo as cidades que ficaram ao sul, aqui embaixo assim, e aí depois agora estamos falando sobre as cidades que estão no centro, e agora eu acredito que vai ser as cidades que ficaram ao norte das terras de Judá, que é essa cor de mostarda aqui, né? Judá, essa cor mais escura aqui, esse amarelo mais escuro, meio que mostarda. Muito bem. Vamos então ao versículo 42. Libna, Eter, Assã, Ifta, Asná, Nezibe, Keila, Aquzibe e Maressá. Ao todo, 9 cidades com as suas aldeias. Ecrom com as suas vilas e aldeias. Desde Ecrom até o mar, todas as que estão do lado de Asdod, com as suas aldeias. Asdod, as suas vilas e aldeias. Gaza, as suas vilas e aldeias, até o rio do Egito, e o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, com as suas imediações. Na região montanhosa, as cidades eram Samir, Jati, Socó, Daná, Kiriat Sana, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gósen, Olão e Gilo. Ao todo, 11 cidades com as suas aldeias. Arabe, Dumá, Essã, Janim, Bet, Tapua, Afeca, Unta, Kiriat Arba, que é Hebron, e Zeor. Ao todo, 9 cidades com as suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna. Ao todo, 10 cidades com as suas aldeias. Alul, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. Ao todo, 6 cidades com as suas aldeias. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá. Ao todo, 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, as cidades eram Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibsam, cidade do Sal, e em Gedi. Ao todo, 6 cidades com as suas aldeias. Então, se a gente voltar aqui ao nosso mapa, estas foram as cidades que Deus deu, né, quando eles lançaram sortes, essas cidades foram escolhidas para as tribos de Judá. Okay? Agora nós vamos falar sobre as tribos, vamos ler sobre as tribos de José. E as tribos de José, elas são essa tribo aqui, de Efraim, essa terra aqui de uma cor meio creme, claro, né, um marfim, e essas terras aqui, que é um amarelo também, né, um amarelo meio puxado para o mostarda também. Todas essas terras são as terras das tribos que descendem de José, que é a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, tá bom? Então vamos agora a Josué capítulo 16, os descendentes de José. Capítulo 16, versículos 1 ao 4. O território que por sorteio caiu aos filhos de José era desde o Jordão, na altura de Jericó, e no lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel ia até Luz, passava ao limite dos Arquitas até Atarote e descia na direção do oeste para a divisa de Jaflete, até a região de Bet-Oron de baixo, e até Gezer, terminando no mar. Assim, Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. Efraim, centro de Canaã. Então vamos voltar aqui ao nosso mapa. Se nós voltarmos ao nosso mapa e nós afastarmos aqui para ver o mapa todo, você vai ver que Efraim fica no centro mesmo, tá vendo? Efraim ficou como que nas terras mais privilegiadas, pode-se dizer, sabe? Judá ficou no sul, exposto a inimigos no sudeste, sudoeste e no oeste. Mas a Judá tem o Mar Morto aqui. E Manassés e Naftali e Asser ficaram ao norte, exposto a outros inimigos ao norte. Agora, Efraim ficou bem no meio, protegido por 1, 2, 3,
4 tribos diferentes, pode-se dizer até 5 tribos, né, com a tribo de Judá. Efraim ficou ali, ó, no centro, no coração de Canaã, um lugar muito privilegiado para as tribos de Efraim, ou para os povos, né, para as famílias da tribo de Efraim. Muito bem, vamos então ao texto. Josué 16, versículos 5 ao 9. O limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, era no leste, Atarote, Adar, até Bet-Horon de cima, e vai o limite para o mar com Micmetate, ao norte, de onde volta para o leste até Taanate-Siló, e passa por ela a leste de Janoa. Desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua, o limite vai para o oeste ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com as suas aldeias. Ok? Então esta foi Efraim. Agora, se nós voltarmos ao nosso mapa, nós vamos ler agora sobre Manassés. Então Manassés fica centro-norte de Canaã, e Manassés é uma daquelas tribos que fica com uma terra ao leste do Rio Jordão também. Então Manassés está aqui, ó, no centro, e ele pega todas essas terras aqui, que estão ao oeste do Rio Jordão, todas essas cidades aqui, e também pega todas essas terras que estão ao leste do Rio Jordão. Juntamente com Judá, Manassés, se você juntar as duas tribos de Manassés, eles têm o maior território entre todas as tribos. Talvez Judá tenha um pouquinho mais ou um pouquinho menos. É difícil de ver aqui neste mapa, mas fica entre Judá e Manassés aqui, qual a tribo que acabou recebendo mais terras do que os outros, do que todos. Então, vamos então ao texto. Josué 17, versículos 1 e 2. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, que era o primogênito de José. Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bassã. Os outros filhos de Manassés também receberam a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Herança das filhas. Josué 17, versículos 3 ao 6. Porém, Zelofeate, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas são as mesmas filhas sobre as quais nós lemos algumas semanas atrás, tá bom? Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio de nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes de seu pai. Couberam a Manassés 10 partes, além da terra de Gileade e Bassã, que está do outro lado do Jordão, porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. Manassés, litoral. Esse aqui o tradutor não traduziu. Vamos traduzir rapidinho aqui. Manassés, litoral ao Jordão. De um lado ao outro, né? Manassés ele tem de um lado um extremo ao outro. Josué 17, versículos 7 ao 10. Rapidamente, antes de nós lermos, vamos dar uma olhadinha no mapa novamente para ver essa extremidade. Ok? Esse litoral
é o litoral do mar Mediterrâneo. Tá vendo aqui, ó? Mediterranean, quer dizer mar Mediterrâneo em inglês, Mediterranean Sea. Então, Manassés, você pode ver, tá vendo? As terras dele começam aqui, ó. Jacneam, Dor. Então ele tem todo esse litoral, que é uma área muito privilegiada. Ele vai até o Rio Jordão. Ele tem água à vontade. Ele tem lugar de pescar à vontade, né? As tribos, as famílias de Manassés. Então, é uma terra muito privilegiada também, que Deus deu à tribo de Manassés. Então vamos voltar ao texto. Josué 17, versículos 7 ao 10. O limite de Manassés foi desde Asser até Micmetat, que está a leste de Siquém. E este limite vai na direção do sul, até os moradores de En-Tapua. A terra de Tapua pertencia a Manassés, mas Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então o limite desce ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu limite. Pelo norte tocam em Asser e pelo leste em Issacar. Vamos ver rapidamente? Pelo norte, aqui, toca em Issacar, pelo oeste, né? Toca em Issacar, e também nesta beiradinha aqui. Então esta cidade aqui, por exemplo, de Manassés, toca em Issacar. E aqui também, estas cidades aqui, Jocneam, elas fazem divisa com as cidades de Asser. Asser também é uma tribo de Israel, Naftali é uma tribo de Israel, Zebulon é outra tribo de Israel. Essas tribos vão receber terras pequenas, nós vamos ler sobre elas depois, mas Manassés tem divisa com todas essas tribos. É a tribo que tem o maior número de divisas também, de contatos também. É a tribo de Manassés. Vamos voltar então ao texto. A terra de José aumentada. Josué, capítulo 17, versículos 14 ao 18. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Josué respondeu: se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então os filhos de José disseram: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. É interessante, sabe? Às vezes é um pouco difícil de entender, porque os filhos de José são a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. E nós vimos aqui que eles receberam uma terra muito grande, mas eles estão agora vindo até Josué dizer que eles precisam de mais terras. E quando Josué fala, então vai lá conquistar, tem umas terras ali, ó, com floresta, vai lá e conquista aquelas terras então, derruba as árvores que estão lá, né? Abre a terra para vocês fazer plantação, viver, fazer suas casas e vai habitar lá. E eles não querem, porque lá tem mais inimigos que eles vão ter que derrotar, contra quem eles vão ter que lutar. E eles não querem. Então, é um pouco desnecessário, sabe, este pedido deles. Mas nós vamos ver o que Josué vai fazer para atender este pedido dos filhos de José, da tribo de Manassés e da tribo de Efraim. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la, e até as suas extremidades será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes.
Então aqui, Josué não voltou atrás não, sabe? Josué falou, olha, a terra que eu posso dar para vocês é a terra que Deus mandou dar para vocês. E a terra inclui aquela floresta. Vocês estão querendo mais terras aplanadas? Vocês estão querendo mais terras desocupadas? Vocês estão querendo mais cidades construídas? Deus não deu isso a vocês. Deus reservou estas terras que eu mencionei aqui, as terras que vão ser de vocês, as cidades que vão ser de vocês. Incluem algumas florestas. De fato, tem cananeus nessas florestas ainda, mas vocês vão lá expulsar. E aí, Josué declara isso para eles, sabe? É como se fosse uma bênção, uma palavra profética, que Josué, o líder, o homem de Deus, né, o líder militar do povo de Israel, ele está declarando sobre os filhos de José, sobre Manassés e Efraim. Ele está dizendo, vocês vão ficar com essas terras que eu dei a vocês e vocês vão conquistar aquelas áreas de floresta, vão derrotar aqueles inimigos, não importa que eles tenham carros de ferro, que eles sejam fortes, vocês são um povo forte, vocês são um povo numeroso, vocês são capazes. E além disso, Deus, o Todo-Poderoso, está com vocês. Então eu vejo aqui a sabedoria de José, né, em não interferir naquilo que Deus estava fazendo. Deus estava dando as terras, né, através daquele sorteio. Então Josué não vai interferir com isso. E outra coisa, eu vejo Josué encorajando este povo, mostrando para eles que eles são fortes sim, eles são numerosos sim. E acima de tudo, né, amados, se Deus está conosco, nós vamos conseguir, né? Se Deus está conosco, não há inimigo que se mantenha de pé contra nós. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então, se tem um problema que está se levantando contra nós, se tem um adversário se levantando contra nós, a palavra de Deus para nós hoje é: creia e tome posse. Entre nessa situação, entre neste desafio, encare isso de frente, sabe? Não vire as costas e não vai procurar uma bênção, uma solução que não é sua, sabe? Que pertence a outra pessoa. Vá atrás da bênção que Deus deu a você, que Deus prometeu a você, lute por ela, ore por ela, creia por ela e espere, tenha esperança de que Deus vai cumprir o que Ele prometeu, porque maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Amém? Então aqui nós vamos concluir a nossa leitura de hoje, tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui comigo, lendo a palavra do Senhor mais uma vez. Não esqueça de dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco, tá bom? É muito importante que mais pessoas cheguem até aqui a este canal para poder ouvir a palavra do Senhor diariamente, ler a palavra do Senhor conosco, meditar na palavra do Senhor, amém? Então eu conto com a sua ajuda para divulgar este conteúdo e trazer mais pessoas para ler a Bíblia conosco, tá bom? Amanhã nós estaremos de volta para continuarmos a ler a palavra do Senhor. E última coisa, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, tá bom? Para que você possa receber notificações todos os dias. Nós postamos um vídeo todos os dias, então se você se inscrever, você não vai perder nenhuma só leitura, tá bom? Então, se Deus assim permitir, amanhã nós estaremos de volta aqui novamente, lendo a maravilhosa palavra do Senhor com cada um de vocês, tá bom? Que Deus os abençoe grandemente e até amanhã.